A paz do Senhor Jesus, gente, bom dia para nós. Hoje são 5 horas da manhã agora, né, neste momento. Nós vamos fazer um devocional, amém? Hoje eu vou estar compartilhando os Salmos 38. Ó Jeová, não me repreendas na tua indignação, nem me corrijas no teu furor, pois as tuas próprias flechas penetram profundamente em mim, e a tua mão desceu sobre mim. Não há nenhum ponto sadio na minha carne por causa da tua fervação. Não há paz nos meus ossos por causa do meu pecado, porque os meus próprios erros passaram acima da minha cabeça. Iguais à carga pesada são pesadas demais para mim. Minhas feridas ficaram mal cheirosas, supuraram por causa da minha tolice. Fiquei desconcertado, encurvei-me ao máximo. O dia inteiro tenho andado entristecido, pois os meus próprios lombos ficaram cheios de ardência, e não há nenhum ponto sadio na minha carne. Fiquei entorpecido e quebrantado ao extremo, brami devido ao gemido do meu coração. Ó Jeová, diante de ti está todo o meu desejo. Meu próprio suspiro não foi escondido de ti. Meu próprio coração tem palpitado fortemente. Meu poder me deixou, nem tampouco está comigo a luz dos próprios olhos. Quanto aos que me amam, os meus companheiros ficaram parados longe da minha praga, e os meus próprios conhecidos íntimos ficaram parados de longe. Mas os que procuram a minha alma armam ciladas, e os que buscam a minha calamidade falaram de adversidade, e o dia inteiro murmuram enganos. Eu, porém, como alguém surdo, não escutava, e como alguém mudo, não abri minha boca. E tornei-me como um homem que não estava ouvindo, e na minha boca não havia contra-argumentos, pois esperei por ti, ó Jeová. Tu mesmo passastes a responder, ó Jeová meu Deus, pois eu disse, se não se alegrariam de mim. Quando meu pé vacilasse, certamente assumiria áreas de grandeza contra mim, pois eu estava prestes a manquejar, e a minha dor estava constantemente diante de mim, porque passei a contar meu próprio erro. Comecei a inquietar-me do meu pecado, e os meus inimigos que estão vivos tornaram-se fortes. E os que me odeiam sem razão alguma tornaram-se muitos. Retribuíam-me mal pelo bem, opunham-se a mim em revide por eu empenhar pelo bem. Não me abandones, ó Jeová, ó meu Deus, não te mantenhas longe de mim. Apressa-te, deverás em meu auxílio, ó Jeová, minha salvação. Louvado seja Deus, um salmo muito forte, 38, né? O salmista, ele erra, ele peca, ele falha, mas muitos se levantam contra ele, porém, o Senhor, ele ainda está disposto, né, a justificar ele pela misericórdia que há no Senhor. Amém? Então, vamos orar para que a gente possa ler nosso estudo de hoje, que vai estar em Romanos. Louvado seja Deus. Senhor amado Deus, que eu quero pedir perdão pelos meus pecados e minhas falhas. Quero agradecer por mais uma manhã, Pai, que se renova, Pai, na Tua presença. Te peço, nos livra, nos liberta, nos ajuda a melhorar, nos ajuda a sermos melhores a cada dia. Senhor, abre nossa visão espiritual e nos ajuda a ouvir a Tua voz audivelmente. Senhor, nos ensina o caminho que devemos andar, Pai. Não nos deixe nos assentar nas mesas com escarnecedores, mas que devemos sentar na mesa contigo, Senhor. Quebra todo feitiço, toda palavra de maldição nesta manhã. Deus decreta um novo tempo em nome de Jesus. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 11, nós vamos estar continuando nosso estudo bíblico. Pergunto então, será que Deus rejeitou o seu povo? Que isso nunca aconteça, pois também eu sou israelita, dos descendentes de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, ao qual primeiro reconheceu. Ora, não sabeis que a Escritura diz que, em conexão com Elias, quando ele pleiteou perante Deus contra Israel, Jeová, mataram os teus profetas, solapraram os teus altares, e só eu sobrei, e eles estão procurando a minha alma. No entanto, o que lhe diz a proclamação divina? Deixei remanescer para mim 7.000 homens, os quais não dobraram o joelho diante de Baal. Bom, vamos parar aqui para a gente entender. Deus, ele rejeitou os judeus? Não. Deus não rejeitou os judeus. Os judeus rejeitaram a Cristo, que é Jesus Cristo. Né? Como a gente vem estudando, a gente sabe que os judeus não acreditam que Jesus, ele é o nosso Salvador. Eles acreditam que ainda está por vir, né,
aquele que há de nos salvar. Mas Jesus Cristo é o nosso Salvador. Então, ou seja, aí a Bíblia fala aqui que Elias, ele pergunta para Deus, Senhor, só eu estou aqui diante desse todo esse povo aí que está contra a tua palavra, contra a tua verdade. Aí Deus fala, não, eu separei para mim 7 mil homens que não se dobraram diante de Baal. Deste modo, portanto, vou continuar no versículo 5, deste modo, portanto, apresentou-se também na época atual um restante, segundo uma escolha devido à benignidade merecida. Ora, se é por benignidade merecida, já não é mais devido às obras, senão a benignidade merecida, que ou seja, a graça, não se mostraria mais benignidade merecida. Então, se fosse pelas nossas obras que nós seríamos salvos, com certeza a graça seria inválida. Nós não somos salvos pelas nossas obras, mas nós precisamos das nossas obras para se apresentarmos diante de Deus naquele grande dia. Né? Nós precisamos apresentar sim as nossas obras, mas não seremos salvos por elas. Entendeu? O que então a própria coisa que Israel está buscando seriamente não obteve, mas os escolhidos a obtiveram. Os demais tiveram as suas sensibilidades embotadas, assim como está escrito, Deus lhe deu o espírito de profundo sono e olhos para que não vejam, ouvidos para que não ouçam até o dia de hoje. Porque os judeus, eles acreditam que se eles cumprirem toda a lei, eles serão salvos. E não precisa de Jesus para ser salvo. Você entendeu? Mas não é bem assim. A gente precisa de Jesus para ser salvo. E nós precisamos sim. Né, um exemplo. A Bíblia fala que agora, após a vinda de Cristo, né, vinda assim, após a ressurreição de Cristo, a Bíblia fala que agora o mandamento ele só se cabe em 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Só que a Bíblia também fala que se você ama a Deus sobre todas as coisas e você ama o próximo como a ti mesmo, automaticamente você não vai matar ninguém, você não vai adulterar, você não vai dizer falso testemunho, você não vai falar o nome de Deus em vão, você não vai desonrar o teu pai e a tua mãe. Por quê? Porque você é bom? Porque eu sou boa? Não. Porque a palavra de Deus está nas nossas vidas. Então, a gente está colocando em prática a palavra de Deus, porque nós nos apresentamos diante do Senhor, né? Então, ou seja, mas vai ser por causa disso que eu vou ser salvo? Não. É pela minha fé em Cristo Jesus que faz eu pôr em prática a palavra. Um exemplo, quem ama o próximo como a ti mesmo não vai nunca adulterar, não vai trair, não vai cobiçar aquilo que é do próximo. Por quê? Porque ele entende, se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não quero cobiçar nada que é dele, porque eu não quero que ele cobice nada que é meu. Então isso é uma coisa que é lógica, né? Mas nós seremos salvos por causa disso? Não, nós seremos salvos pela nossa crença que Jesus veio para nos salvar. Os judeus, eles abriram mão da salvação deles por conta de não crer que Jesus é o nosso Salvador, entendeu? Então, olha só, obscureceram-se... Também Davi diz que a sua mesa se torne para ele laço, armadilha e pedra de tropeço e retribuição. Obscureçam-se os olhos para que não veja e sempre curvem suas costas. Portanto, pergunto, tropeçaram eles de algum modo, caíram completamente? Que isso nunca aconteça, mas por seu passo em falso, há salvação para pessoas da nação, para incitá-las ao ciúme. Ora, se o seu passo em falso significa riquezas para o mundo, o seu decréscimo significa riquezas para as pessoas das nações, quanto mais significará o pleno número deles. Agora falo a vós, os que sois pessoas das nações, os israelitas, visto que sou, na realidade, apóstolo para as nações, glorifico o meu ministério, para ver se de modo posso incitar ao ciúme os que são da minha própria carne e salvar algum dentre eles. Então, ou seja, Paulo está dizendo que através dos ciúmes, ou seja, eu sou salvo, um exemplo, né, eu sou judia, e aí eu sou salvo. Através disso, eu vou incitar alguém também do judaísmo a ser salvo também. Por quê? Por ciúmes. Entendeu? Então, ou seja, poxa, se ele está sendo salvo, eu também vou ser salvo. Então, eu também vou andar por esse caminho. Se ele está alcançando vitória por esse caminho, eu também vou andar por esse caminho para que eu também alcance essa vitória. Você entendeu? Então, dando um exemplo, tá, gente? Vamos lá. Agora falo a vós, os que sois pessoas das nações, visto que sou, na realidade, apóstolo das nações, glorifico o meu ministério, para que
para ver se de algum modo posso incitar aos ciúmes o que são da minha própria carne e salvar algum dentre eles. Pois, se serem lançados fora significa reconciliação para o mundo, o que significará o acolhimento deles, senão vida dentre os mortos? Além disso, se a parte tomada como primícias é santa, a massa também é. E se a raiz é santa, os ramos também são. Então, nós somos uma árvore, uma videira. Então, se uma parte tomada da primícia é santa, então, ou seja, a massa, o que há dentro e também a raiz, ela também será santa. E os ramos também, aquilo que... Perdão, gente. São 5 horas da manhã aqui, tá? Então, os ramos também serão santificados, né? Se eu crio uma base de santificação, automaticamente o que vai criar em cima dessa base de santificação será santificação também. No entanto, se alguns dos ramos forem arrancados, mas tu, embora sendo oliveira brava, foste enxertado entre eles e tornaste compartilhador da raiz dintosamente da oliveira, não enxutes sobre os ramos. Se, porém, enxutares sobre eles, não é tu que suportas a raiz, mas a raiz que suporta a ti. Ou seja, se eu, vamos botar aqui no exemplo de uma igreja, se eu crio uma igreja e a minha base dessa igreja é santificação, automaticamente todos que entrarem a porta dentro dela serão santificação também. Mas se eu crio uma base que ela não tem santificação, automaticamente o resto inteiro também não terá santificação. Não enxute sobre os ramos, se porém enxutares sobre ele, então dirás, então, os ramos foram arrancados para que eu fosse enxertado. Está bem, foram arrancados por sua falta de fé, mas tu estás de pé pela fé. Então, ou seja, às vezes, um exemplo, o que é mais forte, a raiz ou os ramos das folhas? A raiz com certeza é muito mais forte, por quê? Porque ela se aprofundou. Os ramos, qualquer mão arranca uma folha, quebra um galinho, porque o galho ele é fraco, né? Então, ou seja, mesmo que alguns ramos sejam arrancados da árvore, um exemplo, o fulano abandonou a fé, eu vou abandonar a fé também porque o fulano abandonou? Não, eu vou continuar enxertado para que também os meus ramos, as minhas raízes também fiquem mais fortes. Eu não posso querer comparar a minha fé em Cristo com a fé do meu irmão. Eu vou continuar porque fulano está continuando. Não, eu vou continuar porque Jesus é Jesus e veio para me salvar. Eu vou sair da igreja porque o fulano saiu. Não, eu não posso basear a minha fé naquilo que o fulano está vivendo a fé dele. Você entendeu? Então, olha só. Vamos continuar aqui. Cessa de ter ideias altivas, mas tem temor, pois se Deus não poupou os ramos naturais, tampouco te poupará a ti. Eis que, portanto, a benignidade e severidade de Deus. Então, ou seja, Deus é bom, Deus mas Deus também é severo. Para com aqueles que caíram, há severidade, mas para contigo há a benignidade de Deus, desde que permaneça na sua benignidade. Ou seja, se eu permaneço, mesmo diante das dificuldades, Deus ele será bom comigo. Agora, se eu abandono o barco, Deus ele agirá com severidade, né? Desde que permaneça a tua benignidade, senão tu serás cortado fora. Então eu preciso permanecer para que eu não seja cortado. Eles também, se não permanecerem na sua falta de fé, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los novamente. Se alguém perdeu a fé e desviou, Deus é capaz de enxertá-los mais uma vez e colocar a fé deles, aumentando a fé deles. Porque se foste cortado da oliveira que é brava por natureza e foste enxertado, contrário à natureza, numa oliveira cultivada, quanto mais aqueles que são naturais, se não enxertados na sua própria oliveira. Pois não quero, irmãos, que sejais ignorantes, desde o segredo sagrado, a fim de que não sejais discretos aos vossos próprios olhos, que a obtusão das sensibilidades aconteceu em parte de Israel, até que tenha entrado em pleno número de pessoas da nação. Deus, ele, por exemplo, porque Israel não creu, Deus, ele, eu vou abominar o povo? Não. Porque os judeus não creram, ele vai abominar o povo? Não. Porque Jesus veio para os judeus, mas os judeus não receberam a ele. Então, através disso, nós que não somos judeus, nós também alcançamos a salvação através de Cristo. Mas o que acontece? Porque o povo judeu não quer Jesus, Jesus vai abandonar os judeus? Não. O que ele faz? Ele está dando uma oportunidade para que esse povo se arrependa, né? Então, ou seja, pois não quer, irmãos, sejais ignorantes, isso que já lemos,
Desta maneira, todo Israel será salvo. Então, Israel, há esperança para a salvação. O propósito de Deus é salvar Israel, né? Muitos não querem, mas o propósito de Deus é salvar. Assim como está escrito, o libertador sairá de Sião e afastará de Jacó as práticas ímpias. Então, Deus ainda, ele há uma obra em Israel para que todos sejam salvos. Mas todos serão salvos? Não. Por quê? Porque a Bíblia diz que nem todos serão salvos, mas aqueles que se arrependerem e crerem em Cristo Jesus. Para a gente se arrepender, a gente precisa crer em Cristo Jesus. E este é o pacto da minha parte com eles, quando eu tirar os seus pecados. Verdadeiramente, eles, com referência às boas novas, são inimigos por vossa causa. Mas, com referência à escolha de Deus, são amados por causa dos seus antepassados. Então, ou seja, muitas das vezes os judeus, eles acreditam que só eles serão salvos. E não, Jesus veio para justamente salvar os judeus, mas também aos gentios, que somos nós. Então, pois os dons e a chamada de Deus não são coisas que ele deplorará, pois assim como fostes uma vez desobedientes a Deus, porém mostrou-se agora misericórdia para convosco por causa da sua desobediência deles. Assim também, este tem sido agora desobediente, resultando em misericórdia para vós, para que se mostrasse agora também misericórdia para com eles, porque Deus encerrou todos juntos na desobediência, a fim de mostrar misericórdia para todos eles. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão inescrutáveis são os seus julgamentos, e além da pesquisa são os seus caminhos. Pois quem veio conhecer a mente de Jeová, e quem se tornou seu conselheiro, ou quem primeiro lhe deu de modo que ele tenha que lhe pagar de volta, porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. Glória a ele para sempre. Amém. Então, ou seja, quem vai entender os pensamentos de Deus? Quem vai entender os propósitos de Deus? Nós não temos como entender o propósito de Deus. Nós só temos como aceitar o propósito de Deus. Porque Deus, ele sabe, além daquilo que a gente vê, ele conhece o nosso amanhã, ele conhece o que está por vir, e nós não. Então, Deus, os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. E todas as coisas são dele, por ele e para ele. Muitas das vezes o caminho que a gente está percorrendo para chegar no lugar da promessa a gente não entende, mas a gente precisa confiar porque é ele que nos colocou nesse caminho. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, se nós estamos no caminho da verdade, nós estamos em Cristo Jesus, nós estamos caminhando para aquilo que é a vontade de Deus. Mas se eu não entendo o meu propósito, se eu não entendo o que Deus está fazendo, muitas das vezes a gente não entende, porque eu não entendo, eu quero abandonar a vontade de Deus, automaticamente eu estou me desviando daquilo que é a vontade, a perfeita vontade de Deus. Então, que nós vamos refletir nessa palavra e que Deus venha abençoar a tua vida, amém? Senhor, eu te agradeço por mais um dia, mais uma palavra que o Senhor nos concedeu. Deus nos ajuda a viver o que está nesta Bíblia, o que está nesta palavra. Nos ajuda a nos santificarmos, a chegarmos mais perto de Ti. Assim nós te agradecemos que através das nossas vidas, todo o nosso lar, nossa família, toda a nossa parentela, aqueles que estão à nossa volta, sejam transformados e libertados também. Nos liberta e nos salva para a glória do Teu santo nome. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe e tenha um bom dia.